Olá, tudo bom? Glória a Deus. Vamos para mais um vídeo da nossa série Fundamentos Cristãos. Hoje nós vamos falar sobre a porta do reino de Deus. Só que esse tópico, a porta do reino de Deus, ela se divide em três assuntos. O primeiro assunto, arrepender-se. O segundo assunto, ser batizado em nome de Jesus. E o terceiro assunto, receber o dom do Espírito Santo. Então eu gostaria de fazer nesse primeiro vídeo, sobre a porta do reino de Deus, falar sobre a porta em si e sobre o arrependimento. Glória a Deus! Vamos falar um pouco sobre a porta do reino de Deus. Você já passou por várias portas, lógico. Já entrou por várias portas, já saiu por várias portas. E é interessante como nós temos diversos tipos de portas. Nós temos uma porta que você, por exemplo, você vai a um banheiro público, você entra normalmente naquela porta sem nenhum problema. A única coisa que é solicitado, vamos dizer assim, para entrar, é que você seja do sexo ao que aquele banheiro é destinado. Sexo masculino, banheiro masculino. Sexo feminino, banheiro feminino. Mas você entra pela porta e entra no banheiro de qualquer jeito, sendo daquele sexo, daquele gênero ao qual o banheiro se destina. Mas você tem portas onde você tem mais privacidades e mais quesitos a serem coisas que você tem que cumprir para poder entrar. Se você chega na sua casa, por exemplo, você tem que ter a chave para entrar na porta da sua casa. Senão qualquer um entraria. Se você chega na garagem do seu condomínio, e a garagem do seu condomínio é automática, é um portão automático, você tem que ter o controle para poder entrar. Então essas portas já têm uma segurança maior e um pré-requisito para você entrar. Você não entra de qualquer jeito, vem, passa por ela e entra, né? Se você vai a um banco, a coisa fica um pouquinho mais estreita, você já percebeu? Aquelas portas giratórias, você tem que deixar celular, metal, chave, bolsa, tudo num recipiente para poder entrar pela porta, para poder entrar ao banco. Não é qualquer um que vai entrando assim livremente, não. Você tem que ter prerrogativas de segurança, você tem que deixar as suas coisas a serem verificadas, a sua bolsa, uma pochete, né? O metal, o celular, tudo tem que ficar ali naquele recipiente. Então, você vê que nessas portas que nós estamos falando, elas foram crescendo o nível de segurança, foram crescendo o nível de exigência para você entrar. A porta do reino de Deus, a palavra de Deus nos diz que estreita é a porta que leva para o reino de Deus. Larga é a porta que nos leva à perdição. Qualquer um passa por ela. Do jeito que você tiver, como você quiser, fazendo o que você quiser, você vai e passa por ela. Mas a palavra de Deus nos diz que estreita é a porta que leva ao reino de Deus. E é interessante que certa vez Jesus falou que ele é a porta. Ele é a porta que leva à salvação. Ele é a porta que leva ao reino de Deus. É interessante isso, né? Pois é. Parte do plano de Deus de voltar a unir todas as coisas sob um único cabeça, que é Cristo, o Senhor. Isso está lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 9 e 10. A proclamação do Evangelho do Reino convoca a pessoa a se entregar ao senhorio de Jesus Cristo, numa profunda dependência do Espírito Santo e viver sob o governo de Deus. Mas para entrarmos no reino de Deus exige
Existe uma porta pela qual devemos passar, e ninguém se coloca sob o governo de Deus sem passar por essa porta. Em Atos 2, versículos 22 a 39, imediatamente após o derramamento do Espírito Santo, a gente vê a igreja começar a obedecer a ordem do Senhor. A igreja começa a se submeter ao senhorio de Cristo para fazer discípulos. Nessa ocasião, uma poderosa proclamação do Evangelho resultou na conversão de 3.000 pessoas. Interessante que a gente pode observar também que o procedimento dos apóstolos para com aqueles que creram, eles os conduziram para a porta do reino de Deus. Você vê que a pregação do Evangelho, ela sempre nos leva, ela sempre aponta para Jesus, que é a porta. A gente só entra no reino de Deus se for por Jesus. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai, ou seja, ninguém chega ao Rei, se não for através de Jesus. Pondo-se de pé juntamente com os outros apóstolos, Pedro iniciou proclamando sobre Jesus, e essa foi a primeira parte da mensagem. Pedro falou sobre os milagres, prodígios e sinais que Jesus fez. Pedro falou sobre a morte na cruz de Jesus. Pedro falou sobre a ressurreição de Jesus. Pedro fala sobre a exaltação de Jesus, quando diz que Jesus é o nome, recebeu o nome que é sobre todo nome. E diante desse nome toda língua se dobra, toda boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor, todo joelho se dobra diante de Jesus. E Pedro também fala sobre o senhorio de Jesus, que a igreja precisa se submeter, os discípulos precisam se submeter ao senhorio de Jesus. Essa proclamação sobre Jesus na nossa vida, morte, ressurreição, exaltação, senhorio, é que produz a fé no coração daquele que ouve. Ninguém pode experimentar o novo nascimento se não for pela fé no Senhor ressuscitado. Isso está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 9. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, a gente lê assim: Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui em Atos, no capítulo 2, versículo 38, a gente vê as condições para acessar a porta do reino de Deus. Primeiro, arrepender. Arrepender dos pecados. Segundo, ser batizado em nome de Jesus. E com essas duas condições, nós recebemos uma promessa, um presente. Nós vamos receber o dom do Espírito Santo. E essas três condições juntas nos fazem acessar a porta do reino de Deus. Aqui há uma indicação clara, são três realidades distintas que devem ser experimentadas logo no início da nossa vida com Cristo. As duas primeiras são condições para entrarmos no reino de Deus, que é aquilo que nós falamos, o arrependimento e o batismo em nome de Jesus. A terceira é uma promessa de Deus para aqueles que preenchem as condições, ou seja, nós vamos receber o dom do Espírito Santo. Podemos dizer que essa é a porta do reino. A fé na proclamação de Jesus não é a própria entrada no reino. Veja bem, a fé não é a entrada. A fé nos leva, a fé é a chave, a fé é a condição que a gente preenche para poder entrar pela porta. A fé é a base, aquilo que vai me dar poder para entrar, vai me dar poder para ser um filho de Deus. A fé não é a porta do reino, ela é o que dá poder para entrar. A porta de entrada do reino de Deus constitui em arrepender-se, ser batizado em nome de Jesus
e receber o dom do Espírito Santo. Falar da obra de Jesus na esperança de que os homens creiam, sem colocar as condições para que sejam discípulos, produz uma fé que não tem como se expressar e logo se torna uma fé morta. Esse tem sido um dos principais erros da igreja nesse nosso século, a igreja atual. Ela tem cometido um erro, ela fala da fé, mas ela não fala dos requisitos, ela não fala do que é necessário para chegar nessa fé. A fé, a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas não adianta nada você ouvir a palavra de Deus e não se arrepender. Não adianta nada você ouvir a palavra de Deus e não se batizar em nome de Jesus. A sua fé não vai ser operosa, a sua fé vai ser morta. Porque nós só podemos andar com Jesus se nós nos negarmos a nós mesmos. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se nós batizarmos e declararmos publicamente que nós somos discípulos de Jesus. É necessário comunicar a verdade sobre Jesus, os mandamentos e a promessa. A verdade produz fé para a obediência. Os mandamentos direcionam essa obediência e a promessa capacita para que a gente dê testemunho. Dá uma olhada aqui nessa figura para que a gente possa ter um entendimento ilustrativo do que é a porta de Deus. Veja bem, nós temos aqui, do seu lado esquerdo, nós temos o batismo das águas. Em cima e como principal chave, nós temos o arrependimento. E do lado direito, nós temos a promessa, o dom do Espírito Santo. Quando nós nos arrependemos, nós começamos a nossa caminhada com Cristo. Ao nos arrepender e abrir mão do nosso pecado, a gente começa a caminhar com Cristo. Logo depois dessa caminhada, conforme nosso progresso no caminho, nós vamos nos batizar nas águas no nome de Jesus. Nós vamos fazer a mesma coisa que João Batista fez com Jesus. Nós vamos entrar nas águas, matar os nossos pecados, morrer para o velho homem e voltar, ressurgir, ressuscitar para Jesus Cristo. E depois nós vamos receber o dom do Espírito Santo. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Só que Jesus não precisava se arrepender, porque Jesus não tinha pecado. Não tinha, não tem e nunca terá. Mas Jesus se batizou nas águas foi batizado por João Batista. E logo depois que Jesus foi batizado, desce sobre ele o Espírito Santo de Deus em forma de pomba. Ele recebe o dom do Espírito Santo. Vamos tratar então primeiro do arrependimento. O primeiro quesito, a primeira chave para a gente chegar à porta de entrada do reino de Deus, o arrependimento. É muito importante que a gente entenda bem o que é arrependimento. Sabe? Tem muita gente que se engana, tem muita gente que erra com esse negócio de arrependimento. Né? Nós estamos rodeados de conceitos do mundo e de conceitos religiosos que não definem exatamente nosso problema com Deus. Ora, se a gente não entende bem qual é o problema, como que a gente pode saber qual é a solução? Se a gente não consegue entender direito qual é o nosso problema com Deus, como é que nós vamos saber qual é a solução? A gente ouve muito falar que a solução é Cristo, que é Jesus que nos leva a Deus. Mas se nós não entendermos o verdadeiro problema, o que gera o pecado na nossa vida, nós não temos como tomar posse da solução. Todos que ouvirem o Evangelho devem ter essa luz, esse entendimento. Qual é o seu problema com Deus? E qual é a verdadeira solução? Para poder compreender, devemos analisar como tudo começou. Como foi a queda do homem? Lá em Gênesis 3, no versículos 1 a 7. Como é que foi a queda? Por que o homem caiu?
Sabe? É aqui em Gênesis que nós temos a descrição da entrada do pecado no mundo. Geralmente se diz que o pecado de Adão foi a desobediência, mas isso é um engano. Não é a desobediência. O pecado de Adão não foi desobedecer. Na verdade, a desobediência, ela foi um fruto do pecado. Ela foi uma consequência do pecado e ela não é o próprio pecado. A desobediência é um fruto do verdadeiro pecado. Qual é a raiz do problema, então? A chave para chegarmos a esse entendimento está nas palavras: como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O que Satanás disse para Eva? Não, você não vai morrer. Se você comer, você vai ser como Deus. Se você comer do fruto, você vai ser conhecedor do bem e do mal. É árvore desejável para dar entendimento. Por que o conhecimento era tão tentador para Adão? Sabe por que o conhecimento ele nos chama tanto a atenção? O poder que o conhecimento nos dá. Por que ele chama tanto a atenção? Por que Adão queria tanto ter entendimento a ponto de se arriscar ao castigo da morte que Deus tinha prometido? É simples. Até aquele momento ele vivia numa relação de total dependência de Deus. Ele necessitava da orientação de Deus para tudo. Ele era dirigido por Deus e pela sua sabedoria. Para que ele queria o conhecimento e a sabedoria que vinham de uma árvore e não de Deus? Adão queria dirigir a sua própria vida. Olha só, entenda isso. Adão queria dirigir a sua própria vida. Adão queria fazer a sua própria vontade, tomar as suas próprias decisões. Adão queria viver sem regras. Adão queria sair da tutela, da mão, debaixo da proteção de Deus, que lhe colocava regras, lhe colocava limites. Ele queria tomar suas próprias decisões. Adão queria ser seu próprio Deus. Adão queria independência. Isso não foi algo que Adão fez, foi uma decisão interior do seu coração, uma disposição de ser independente, de ser o dono da sua própria vida. O pecado foi consumado pela sua desobediência, mas o pecado foi gerado por uma atitude interior de rebelião. Esse verdadeiramente é o pecado original. A rebelião é um pecado original. É você querer ser independente, andar sozinho, ter as suas próprias decisões, visões, vontades, não depender de ninguém. Quando Adão pecou, sua própria natureza humana se degenerou. O pecado se tornou parte da sua natureza e, portanto, a herança de toda a raça humana, pois todos são descendentes deles. Em Romanos 5, versículo 12, nós lemos assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Gênesis 5, no capítulo 3, nós lemos assim: Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. O problema de Adão agora é o problema de toda a raça humana. Qual é o nosso problema, então? O nosso maior problema aos olhos de Deus não está nas coisas erradas que a gente faz. Entenda isso. Não é o que você faz de errado, mas sim a nossa atitude interior de independência e rebelião. Nós podemos errar fazendo aquilo que Deus nos dirige, a gente pode fazer de forma errada. A gente pode se enganar, a gente pode tropeçar, pode. Sabe, a gente pode. Mas nós estamos na dependência de Deus. Nós estamos debaixo
da autoridade de Deus. Então a gente corre sim o risco de errar, mas nós estamos andando debaixo daquilo que Deus tem para nós. Agora, quando você erra fora da autoridade de Deus, que você erra fora daquilo que Deus tem para você, fora do propósito, fora de tudo o que Deus é e tem para sua vida, você está andando no pecado original. Você está andando em rebelião. Você está querendo ser independente, você está querendo ser igual a Deus. Você está querendo ser o seu próprio Deus. Interessante isso, né? E é pesado também. Todos os pecados que cometemos são consequência dessa disposição interior. Quando no meu interior há uma atitude de independência, eu sou dono da minha vida, faço a minha vontade, faço o que eu quero, como consequência disso, os meus atos e as coisas que vou fazer no meu dia a dia não vão agradar a Deus. Entendemos então que o problema original é a independência. O pecado, enquanto que os atos pecaminosos, os pecados, são a consequência. Ou seja, o que é o verdadeiro pecado? O verdadeiro pecado é a independência de Deus e a rebelião. Quais são as consequências desse pecado original? São os nossos erros, aquilo que nós chamamos de pecado. O que nós chamamos de pecado são consequências. A imoralidade sexual, os vícios, é tudo consequência da sua independência e da sua rebelião. Aí vem uma pergunta que é interessante. É suficiente que o homem abandone alguns pecados mais grosseiros, como os vícios, a orgia, a idolatria, e creia em Jesus para o perdão dos pecados, sem, no entanto, resolver o seu problema fundamental, que é a independência? Ou seja, é suficiente que a gente peça perdão para Deus? Ah, Senhor, eu pequei. Olha, eu olhei para aquela mulher e desejei. E eu pequei, Senhor, me perdoa. Será que isso é suficiente? E a palavra é não. A resposta é não. Sabe por quê? Porque se a gente não se livrar da nossa independência, da nossa rebelião, nós vamos pecar de novo. Nós vamos pecar novamente, nós vamos cair de novo na tentação. Então nós precisamos saber o que é o arrependimento, o verdadeiro arrependimento. O que é? O que é o verdadeiro arrependimento? O significado do arrependimento no grego, a palavra que aparece é metanoia, que significa mudança de mente, mudança de atitude. Que mudança é essa? É justamente a troca de uma atitude de independência para uma atitude de total dependência de Deus. Sabe, o arrependimento é justamente trocar a nossa atitude de rebelião, a nossa atitude de rebeldia, a nossa atitude de independência diante de Deus, por uma atitude de total dependência, de total entrega. Pegar a nossa vida e falar: Deus, seja o rei na minha vida. O rei, entendeu? O rei. Olha o reino de Deus aí. Senhor, seja o rei, governe a minha vida. Traga, Pai Nosso, lembra do Pai Nosso? Que venha o reino de Deus sobre a minha vida. Seja feita a tua vontade. Esse é o verdadeiro arrependimento. Essa é a verdadeira mudança de atitude. A atitude de rebelião, de que eu faço o que eu quero, faço as minhas vontades, para uma atitude de submissão. Eu pertenço a Deus para fazer a sua vontade. Quando mudamos a nossa atitude para com Deus, mudam também os nossos atos. Quando mudamos somente os nossos atos, deixamos de fazer algumas coisas que consideramos muito erradas, mas continuamos no interior com uma atitude de independência, estamos ainda em rebelião e necessitamos de arrependimento. Olha só essa outra imagem, para você ver que interessante. Olha só a imagem dessa árvore.
Nós temos aqui nos galhos todos os nossos pecados, você está vendo? O roubo, a mentira, o adultério, a inveja, a fofoca, a avareza, a violência, a embriaguez, ira, orgia, pornografia e por aí vai. Esses aqui são os atos. Olha só que interessante. São os atos. São as consequências do pecado. Esse tronco aqui, ó, é o pecado. E a raiz de todo esse problema é a independência. E o que pode nos tirar dessa situação pecaminosa, dessa situação de separação de Deus? O que pode nos trazer o verdadeiro arrependimento? O arrependimento vai cortar o mal pela raiz, como se diz aí. O arrependimento da independência, da rebeldia, vai cortar o mal pela raiz. Porque se a gente se arrepende do roubo, por exemplo, a gente foi lá na árvore e cortou o galho do roubo. Esse galho vai nascer de novo. Por quê? Porque ele continua recebendo a água, a nutrição, através da raiz, do tronco, e chega lá no galho, vai nascer de novo. Vai nascer de novo. Então nós precisamos entender que o arrependimento tem que ser da nossa atitude de independência. Ele tem que ser da nossa atitude de rebeldia, para que a partir daí a árvore do pecado seque, morra na nossa vida. Olha só essa outra, o que acontece quando a gente se arrepende. Olha só que interessante. Quando a gente se arrepende, nós passamos por isso aqui. Nós trocamos a nossa natureza anterior, que é uma natureza, uma atitude independência de Deus, e passamos para uma atitude nova, né? Uma dependência total de Deus. Esse é o verdadeiro arrependimento. É aqui que nós entramos no verdadeiro arrependimento. Amém? Glória a Deus. O que o arrependimento produz? Pelo conceito comum, arrependimento é um mero sentimento de tristeza pelos pecados cometidos. Agora, Deus está nos revelando algo mais sólido. Por meio do verdadeiro arrependimento, temos o nosso interior totalmente mudado. Vivemos uma nova vida, estamos com uma atitude correta diante do nosso Senhor. Então, o arrependimento produz o retorno da nossa vida para Deus. O que é necessário para se arrepender? Marcos 8, versículos 34 e 35 nos diz assim: E chamado a si a multidão com os discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, salvá-la-á. Lucas 14, versículo 33 diz assim: Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O que é necessário para se arrepender e se tornar um discípulo de Jesus? Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, perder a sua vida, renunciar a tudo o que possui. Isso é o necessário para que haja o verdadeiro arrependimento. Olha, nós temos 3 tipos de pessoas. Depois que a gente entra no arrependimento, nós chegamos à fase da submissão. A submissão total à autoridade de Jesus não é uma opção para o salvo, mas uma condição para ser salvo. Existem 3 tipos, como eu já falei, 3 tipos de pessoas. Em face dessa verdade, podemos observar que hoje há no mundo 3 tipos de homens, 3 tipos de pessoas. O primeiro não quer saber de Deus. O segundo está muito interessado em Deus. E o terceiro vive para Deus. Olha só.
Olha só como é interessante essa nossa visão. Não é essa aqui. Nós temos 3 tipos de pessoa. A gente observa que, olha, o incrédulo, você vê que o eu está no meio, né? Esse círculo mais à esquerda. E aqui você tem dinheiro, família, amigo, trabalho, lazer, casa, estudos e as outras coisas desse mundo. E o eu está no centro. Ele é um incrédulo. Ele não acredita em Deus. No círculo do centro está o religioso. Religioso. Ele já colocou aqui, ó, se você observar, ele colocou Deus aqui dentro do círculo dele, ó. Deus está aqui. Ele se interessa pelas coisas de Deus, ele ora, ele lê a Bíblia, ele até jejua, ele louva na igreja, ele vai nas reuniões. Agora, o eu continua no centro. As vontades dele, as atitudes dele, as decisões são dele. Deus está até aqui. Ele até conhece Deus. Mas Deus não é o centro da vida dele. Deus não governa a vida dele. Deus não está no centro da vida dele, da casa dele, da família dele. Ele é só um religioso. Ele é só uma pessoa que diz que é cristão, vamos dizer assim. Mas ele não vive uma vida entregue nas mãos de Deus. O último círculo que está à direita é o discípulo. O discípulo, você vê, ó, ele tem aqui o trabalho, o eu já saiu do centro, você tá vendo aqui, ó? O eu saiu do centro. Quem é que governa a vida dele? É Jesus. É Deus. Deus está no controle de tudo. Tudo foi devolvido para Deus. Quando a gente se rebelou de Deus, nós pegamos de Deus as coisas que nós queríamos. A gente só ia a Deus quando a gente estava precisando. Deus era só uma prateleira. A gente ia lá, Deus, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, Senhor, me abençoa. Aqui não. No último aqui, no discípulo, não. Jesus está no centro. Nós entregamos tudo de volta para Ele. Tudo é dele. Tudo faz. Ele é que determina. Ele é que coloca as coisas para que a gente viva. Então nós temos o incrédulo, não quer dizer necessariamente ateu. É alguém que não tem interesse em Deus. Qual é o seu problema? É que governa a sua vida, controla todas as áreas da sua vida, conforme a sua vontade para seu próprio prazer. Ele tem o eu no centro da sua vida. Ele vive para si mesmo. O religioso é muito diferente do incrédulo. Acredita em Deus, lê a Bíblia, ora, canta, vai às reuniões, chama Jesus de Senhor e etc. Mas qual é o seu problema? O mesmo do incrédulo. Tem o eu no centro, vive para si mesmo. E Deus? Deus existe para abençoá-lo, para curá-lo, para servi-lo, para salvá-lo. É um quebra-galho. Este está pior que o incrédulo, porque está se enganando. E o discípulo? O discípulo não vive mais para si mesmo. Vive para Deus. Toda a sua vida está estruturada em função da vontade de Deus. Jesus é o seu Senhor. Esse experimentou um verdadeiro arrependimento. Que diferença entre um discípulo e um religioso? Que amor, que prontidão, que docilidade, como cresce e frutifica. Graças a Deus pela revelação do seu reino para nós, que permitimos que ele seja o governador e o centro da nossa vida. Para nós que podemos ser discípulos de Deus, discípulos de Jesus. Amém? Glória a Deus! Eu faço uma sugestão agora, que vocês tirem um print da tela, pegue esses textos aqui que estão aqui embaixo, que estão sendo mostrados agora, e leia eles, medite sobre eles, estude sobre eles, para vocês fortificarem, grudarem isso na sua mente, no seu cérebro, no seu raciocínio, no seu coração, na sua alma. Essa questão do arrependimento, essa questão do verdadeiro problema. Amém? Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você quiser e puder, assine o nosso canal.
Seja um missionário de Deus. Pegue essa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permite que outras pessoas adquiram esse conhecimento da palavra de Deus. É muito importante para a nossa caminhada, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, por onde quer que você esteja, onde quer que você ande. Leve a palavra de Deus, seja você uma bênção, em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.